Bom dia, tudo bem? Segunda-feira vamos começar mais uma aula, tá bom? Inicialmente, falar uma coisa para vocês. Bem, por determinação da reitoria, nós temos que enviar notas bimestrais para a direção. E para o envio dessas notas bimestrais, eu tenho que ter um sistema de avaliação. E como é que é o meu sistema de avaliação? Esses resumos que eu estou pedindo para vocês fazerem, para vocês me entregarem quando a gente retornar, pois bem, como é que nós vamos fazer? Eu vou montar uma tarefa no Google Classroom, ensinando como vocês vão fazer para pegar estes resumos manuscritos, tirar foto e fazer upload no Google Classroom. Tá bom? Depois eu vou abrir um grupo e vou abrir um tutorial com fotos de onde vocês têm que clicar para de posse do celular vocês tirem a foto e façam o upload da foto. Tá bom? Seja em formato JPEG, seja em formato PDF, se quiserem escanear, fiquem à vontade. Tá bom? A nossa avaliação vai envolver esses 2 resumos por semana, sendo que a nossa semana número 1 é a semana do dia 16 ao dia 20 de março. E aí nós temos a segunda, a terceira, a quarta, quinta, sexta e a 7ª semana, que se encerra no dia 24 de abril. Portanto, vocês têm até o dia 27, à meia-noite, do dia 27 para o dia 28, para me enviarem no Google Classroom os PDFs. Falei para vocês, depois eu vou analisar todos aí e vou atribuir a uma nota para cada um dos senhores, tá bom? Depois, no Google Classroom, eu explicarei melhor como proceder ao upload das fotos que vocês vão tirar dos manuscritos de resumo que vocês fizeram. Tá bom? Vamos lá? Estudando agora outras hipóteses de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Não se esquecendo que a similitude entre suspensão e interrupção é a ausência de prestação de serviço por parte do empregado. Mas a grande diferença entre suspensão e interrupção é que na suspensão não há pagamento de salário, enquanto que na interrupção há. Beleza? Pois bem, item 8.2.4, aposentadoria por invalidez. Artigo 475 da CLT e a súmula 160. Acontece o seguinte: o legislador nosso, quando alguém se aposenta por invalidez, seja invalidez fora ou resultante da atividade laborativa, pouco importa como ele se tornou inválido, ou seja, teve um momento em que a sua incapacidade laborativa foi detectada pelo perito médico do INSS como permanente. Esse aposentado por invalidez, bianualmente, ele se submete a exames médicos periciais para verificar se ainda continua a invalidez. Algumas categorias de invalidez, e dependendo da idade do segurado da Previdência Social, ele é isento de exame médico pericial. E acontece que a partir do momento em que ele é aposentado por invalidez, automaticamente o seu contrato de trabalho será suspenso, sem o pagamento de salário, sem o pagamento de nenhuma verba trabalhista. Por que o contrato dele será suspenso e não ocorrerá rescisão contratual? Porque o INSS acredita que, apesar da pessoa estar aposentada por invalidez, pode acontecer dessa incapacidade laborativa acabar, cessar.
e ele podendo recuperar a capacidade laborativa. Se acontecer de verificar que ele teve cessado a sua capacidade, sua incapacidade laborativa, ele vai ter caçado o seu benefício e vai voltar ao mercado de trabalho. Recentemente, a questão de uns 3 anos para cá, uns 3 anos atrás, o INSS mesmo caçou centenas de milhares de aposentadoria por invalidez. E aí o pessoal teve que voltar ao mercado de trabalho. Ah, mas o que acontece? Ele volta ao mercado de trabalho, ele volta a ocupar o posto que ele ocupava antes dentro da empresa. Se porventura a empresa entender que não é esse caso, a empresa vai dispensá-lo sem justa causa. Tá bom? Pagando as verbas trabalhistas devidas pelo tempo de trabalho que ele trabalhar na empresa. Trabalhou um mês, são verbas rescisórias de uma dispensa sem justa causa de um mês. Um 12º de férias, um 12º de 13º, tem que conceder aviso prévio. Tá bom? Por isso que essa é a parte final da súmula 160. Facultado ao empregador indenizá-lo na forma da lei. Essa indenização da forma da lei é uma dispensa sem justa causa. O parágrafo 1º. Recuperando o empregado a capacidade de trabalho e sendo a aposentadoria cancelada, ser-lhe assegurado o direito à função que ocupava ao tempo da aposentadoria, podendo, porém, o empregador indenizá-lo por rescisão do contrato de trabalho nos 477 e 478, salvo na hipótese de ser portador de estabilidade, que aí é o 497, que aí você tem que indenizar a estabilidade, que não se aplica mais. Por quê? Porque nós temos o sistema dos 40% do FGTS, né? Aqui ele fala daquela estabilidade decenal que eu já comentei com vocês, alhures. Parágrafo 2º. Se o empregador houver admitido substituto para o aposentado, poderá rescindir com este o respectivo contrato sem indenização, desde que tenha havido ciência inequívoca da interinidade ao ser celebrado o contrato. Ou seja, se você vai contratar alguém para ocupar a vaga do aposentado, tem que ter cláusula contratual expressa, escrita, dizendo que se o aposentado voltar, você dispensa ele sem indenização, sem a multa do 40% do FGTS. Tá? E aqui tem a súmula 440 do Tribunal Superior do Trabalho, auxílio-doença acidentário, ou seja, auxílio-doença que ele recebeu em razão de um acidente de trabalho. Aposentadoria por invalidez, ele foi aposentado por invalidez. Suspensão do contrato de trabalho, reconhecimento do direito à manutenção do plano de saúde ou assistência médica. Assegura-se o direito à manutenção do plano de saúde e assistência médica oferecida pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez. Se você, empregador, concede plano de saúde aos seus funcionários e um funcionário ele é aposentado por invalidez, pouco importando o tipo de invalidez, ou se esse empregado está puxando auxílio-doença em razão de um acidente de trabalho, você, empregador, tem que continuar pagando o plano de saúde desse teu funcionário aposentado ou que recebe auxílio-doença. Beleza? Obrigado.